Evangelho segundo João, logo no primeiro capítulo, por favor. O Evangelho de João, capítulo 1. O tema da mensagem hoje vai ser o poder de ser igual e ser menor. O poder de ser igual e ser menor. Poder, né? É algo tão assim falado na nossa sociedade nos dias atuais, né? Nós vivemos a era dos empoderamentos. A gente não vive a era de apenas um empoderamento. Hoje nós vivemos a era dos empoderamentos, né? Hoje nós precisamos buscar poder, nós necessitamos buscar autoridade em todas as áreas da nossa vida. E é por essa maneira que o mundo, né, que os objetivos seculares nos conduzem. Por quê? Porque eles vão sempre na contramão daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é ensinamento de Deus para as nossas vidas. Porque, na verdade, Deus, Ele nos chama a confiar, a nos entregarmos àquele que é o detentor de todo e verdadeiro poder. Que é quem? Que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. E vocês estão comigo no Evangelho de João? No capítulo 1. O versículo 10 nos diz assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, mais uma vez, para nós orarmos ao Senhor? Pai, essa é a tua palavra. E nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar diante dela, de podermos estar com nossas Bíblias abertas, e nós queremos pedir ao Senhor nesse momento. Nós vamos conversar sobre a sabedoria do alto céu, nós conversaremos aqui sobre assuntos espirituais, e nós reconhecemos, Senhor, que nós por nós mesmos, nós não conseguimos. Por isso que nós pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito, Senhor Deus, que através do teu Santo Espírito o Senhor possa abrir nossa mente e nos dar entendimento da tua palavra. E a partir do entendimento que nós possamos responder a ela em adoração, em genuína obediência, em verdadeiro amor ao Senhor, Pai amado. E que tudo que o Senhor venha tratar conosco nessa noite, que nós possamos, sabe, Senhor, guardar como o maior tesouro das nossas vidas, Senhor Deus. E que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas igrejas da qual nós congregamos, enfim, Senhor Deus, que a partir de nós as pessoas possam reconhecer a vida do seu Filho Jesus Cristo em nós, Pai. Essa é a nossa oração de gratidão ao Senhor e nos conduza em tudo, Pai. Essa é a nossa oração a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que em Cristo nós recebemos o poder de sermos iguais a Ele e o poder de sermos o menor entre os nossos irmãos. E toda a pregação de Cristo, ela vai na contramão do que o mundo nos ensina. E aqui, se você puder ir me seguindo ali no televisor, vivemos a geração dos empoderamentos. E inclusive a igreja entrou nessa moda secular de popularizar o empoderamento segundo o mundo. E com isso deturpar o que é ter poder segundo a Bíblia. E o que é ser empoderado segundo Deus? Jesus inverte toda a lógica dos homens, irmãos. Jesus inverte toda a lógica humana, porque quando nós falamos de poder, o que é a imagem que logo se forma na nossa mente?
São pessoas me servindo, sou eu numa posição de destaque perante a um determinado grupo, seja um grupo maior ou um grupo menor, e eu sendo servido. Mas só que Jesus ele inverte essa lógica, porque Jesus ele foi o maior entre nós. E ele continua sendo o maior entre nós. Mas até hoje o Filho do Homem, ele continua sendo aquele que serve. Sabe por quê? Vamos guardar uma primeira compreensão. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas, amém? Creem nisso? Inclusive nós estamos aqui porque fomos criados pelo nosso Deus, amém? E quem está sustentando a nossa criação? Por que nós podemos declarar hoje, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, até o que o Senhor nos sustentou? Por quê? Quem está nos sustentando? Você consegue puxar o ar aí nesse momento? Faz esse exercício. Coisas simples. Tu tomou um copo d'água hoje? Sabe quem te deu essa água? O Senhor. Por quê? A água hoje consegue ser feita em laboratório, mas não é feita em laboratório porque o custo é muito alto. É mais barato nós pegarmos a água onde? Na natureza. E ela vem. O Senhor nos cobra algum valor? Ela vem por graça. Acordamos mais uma manhã, amém? Levanta aí tua mão nesse momento. Chegamos até aqui, ó, estamos vivos, estamos acordados. O que se renovou sobre nós essa manhã, para que nós pudéssemos estar aqui? As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, o nosso Deus continua sendo um Deus de serviço. É um Deus que nós nos relacionamos com Ele, podemos nos achegar a Ele com confiança através de Cristo, mas Ele é um Deus que continua nos servindo a todo instante, a todo momento. Talvez recebemos aí livramentos nesse dia de hoje, aos quais nem nós sabemos. E quem nos livrou? O Senhor. Mas só que Ele não é aquele Deus vaidoso, Ele não é aquele Deus que fala, ó, você nem sabe, eu te livrei de uma porção de coisa e agora eu quero ganhar um tapinha no ombro. Não. Não. O nosso Deus, Ele tem prazer em servir. É diferente. A motivação é diferente. Alegra o Senhor servir. Por isso que a Bíblia nos diz que é muito melhor dar do que receber. Inclusive, irmãos, tem filósofos não cristãos se dobrando a esse entendimento de Cristo. Eles falam, a gente não reconhece Jesus como Deus, como Filho de Deus, como alguém santo, como alguém divino. A gente o reconhece como alguém assim muito sábio que viveu na história. Mas tem muitos filósofos se dobrando a esse ensinamento de Jesus, dizendo que, na verdade, o grande ensinamento da vida não é eu ser servido, é o que eu faço pelas pessoas, é eu servir. E aí, continuando, nós chegamos aqui agora num texto bíblico, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e eu vou ler para vocês, do 41 ao 45. Olha só, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. O que aconteceu aqui nesse momento? A mãe de Tiago e João chegaram até Jesus para poder pleitear a ele um lugar de honra no reino que estava vindo, quando Jesus fosse assumir, porque eles ainda esperavam ver em Jesus uma autoridade civil, uma autoridade militar dentro de Israel. Jesus seria aquele que livraria eles do poder de Roma, do domínio de Roma. Então eles falaram, ó, Jesus, quando chegar no poder sobre Israel, eu vou aqui interpelar Jesus pelos meus filhos para colocar eles em posição de destaque, como continua sendo até os dias de hoje, né? É isso que está acontecendo. E quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com os dois. Com quem? Com Tiago e com João. Mas Jesus, chamando todo mundo para perto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Esse é o poder do mundo, esse é o domínio do mundo. É um homem com autoridade sendo servido por diversos homens. Você pega aí hoje um exemplo, o presidente da nação. Quantos órgãos, quantos outros poderes, quantas outras pessoas, autoridades são submissas à autoridade dele. Você entra dentro de um exército, de uma marinha, de uma aeronáutica, você vai tendo as patentes de graduação e a patente mais baixa, ela é submissa, ela precisa se reportar à graduação maior, né? E, irmãos, e realmente essa é a visão. Quando a gente pensa aí num presidente de uma empresa, o que a gente imagina? O cara que sozinho, mas tem a maior sala da empresa, aquele cadeirão executivo, e todo o restante da igreja, da empresa, todos os outros setores da igreja, da empresa, se submetendo a ele, né? E aí Jesus explica, olha só, isso é o poder do mundo.
Isso é como vivem os ímpios. Mas aqueles que me seguem, os cristãos, os meus discípulos, é assim. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todo mundo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a ponto de dar sua vida em resgate por muitos. Foi a nossa pregação de domingo passado em Filipenses. Que Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Jesus ele veio para poder nos servir com sua própria vida. E ele sabia o que viria sobre ele. Ele orou lá no Getsemane: Pai, olha só, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que contudo seja conforme a tua vontade. E qual era a vontade do Pai para o Filho? Que o Filho viesse servir a nós com a sua própria vida, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Esse culto aqui, os cristãos, quando se reúnem ao domingo, é culto de celebração, irmão. A gente está celebrando o quê? A ressurreição de Cristo. E com ele nós ressuscitamos também. Aqueles que já professam o nome do Senhor Jesus, a gente celebra com Jesus a ressurreição, porque com ele também nós ressuscitamos. Nós ressuscitaremos com um corpo glorificado como ele recebeu. E para aqueles que ainda não creem, é a oportunidade deles ressuscitarem com Cristo também, deles nascerem novamente através da pregação da palavra, através da exposição do Evangelho. De acordo com Jesus, a verdadeira grandeza e o verdadeiro empoderamento é definido pelo serviço aos outros e não a busca de poder ou posição. Irmãos, vamos ser sinceros. O mundo está nos adoecendo. Agora eu quero falar como humanidade, porque nós fazemos parte da humanidade. Nós fomos criados para poder viver coletivamente. Ainda que eu vire um ermitão, que eu me afaste de todo mundo, eu sou humanidade, eu não deixei de ser humano. Eu faço parte de uma coletividade. Eu estou junto a outros seres humanos. E por que que o mundo está nos adoecendo? Porque ele está dizendo que nós precisamos ter destaque, porque nós precisamos ter posição, que nós precisamos ser os perfeitos, ser os bambambãs. Por quê? A partir disso nós somos empoderados. Nós precisamos que os nossos nomes fiquem na moda. Nós precisamos que as nossas profissões, aquilo que nós fazemos, esteja em destaque. E nós precisamos ser os melhores. E aí vocês até me perdoem, que eu gosto de falar que aí chega o tal da praga do pragmatismo. Porque o pragmatismo ele prega assim pra gente: vocês precisam traçar um objetivo. Traçou um objetivo? Chegue lá. Custe o que custar. Se você precisar negociar princípios, passar por cima dos outros, faça. Mas você precisa chegar lá. Isso é o que prega o pragmatismo. Mas só que nós somos um povo abnegado. Nós somos um povo altruísta. O povo de Deus é aquele que coloca o interesse do outro frente ao seu próprio interesse. E vamos ser sinceros, ouvir esse tipo de coisa nos dias de hoje é complicadíssimo. Por quê? Todo movimento é num sentido contrário. É numa direção contrária. Nós precisamos ser empoderados. Já percebeu que está dando grana na internet hoje? A gente sabe que tem muito golpe. Curso. Descobrir como me empoderar. Descobrir como em um mês montar não sei o que dos sonhos. Descobrir como conquistar 1 milhão em 15 dias. Descobrir como ser o melhor daquilo. A melhor pizzaria de todos. A melhor lanchonete. A melhor barbearia. O melhor não sei o que. O melhor não sei o que. E está todo mundo comprando curso. Está todo mundo nessa corrida aí do poder, de ser empoderado, de ter uma posição, de ter um destaque. Em vez de buscar ser servido, o verdadeiro cristão deve buscar o interesse e servir ao seu próximo. A gente tem ilustrado isso daqui, ó. E Jesus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso em sabedoria, ele é maravilhoso em pedagogia, é mestre mesmo. Porque para ensinar que nem ele ensina, não tem igual. E por quê? Vocês acham que Jesus pegou um exemplo de uma árvore frutífera à toa? Que nós precisaríamos ser como uma árvore frutífera à toa? É o que a gente está aqui, ó, conversando e fazendo essa reflexão a vários cultos, a vários encontros. Um exemplo, vamos supor que aqui na praça tem uma mangueira ali, cheia de manga, aquela manga de espada bonitinha. A gente vê a mangueira ali sentada no banquinho da praça, abrindo uma manguinha para ela poder comer? A gente não vê. Mas a gente vê as pessoas chegando ali, pegando uma manguinha. A gente vê um animalzinho subindo na árvore, se alimentando dela. Aí, de repente, o fruto, quando caiu muito maduro, a gente vê as formigas ou outros insetos se alimentando dela. Porque o propósito dela, ela foi criada para poder servir. E não para poder ser servida. Porque quem nos serve é o próprio Deus.
Irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. A vida não está sob o nosso controle e domínio. Às vezes a gente está em umas correrias alucinadas, achando que está tudo no nosso controle, que nós estamos controlando tudo. Aí, de repente, um simples acidente, nossa vida foi ceifada. Lembra a conversa de Jesus com aquele jovem rico? Tolo, você não sabe que tua vida vai ser cobrada hoje? Para que vocês estão trazendo as dificuldades do amanhã para o dia de hoje? Com ontem nós aprendemos, não podemos mais ficar presos nele. É daqui para frente. E o amanhã? Não podemos fazer nada. Nós estamos aqui. Temos a certeza de que estaremos amanhã? Se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos. Se Ele quiser. Mas talvez, por presunção ou por arrogância, nós poderíamos falar, não, amanhã eu estou vivo, eu tenho certeza. Mas nós não temos essa certeza. Porque nós não estamos nesse controle. Essa ideia desafia a visão comum de que a grandeza está ligada à autoridade e ao controle. É o que nós estamos falando aqui. Jesus inverte essa lógica, mostrando que a verdadeira grandeza reside na humildade e no serviço. Qual a humildade, irmãos? De compreender que há um Deus. Ele que é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não se refere a nenhum outro nome que não seja a Deus, a Cristo como Todo-Poderoso, porque somente Ele é Todo-Poderoso. E, na verdade, nós estamos enxergando poder segundo Deus, como aquilo que nós podemos fazer para Deus. Não. O verdadeiro poder ele reside naquilo que Deus nos dá e naquilo que Deus faz através de nós. Essa é a nossa alegria e a nossa humildade de reconhecer e dar glória somente a Ele. De reconhecer que o que está acontecendo através de mim ou através de nós, não somos nós, é Ele através de nós. A nossa alegria é ser participantes dessa glória. É dar louvor, é retribuir louvor ao Senhor. É reconhecer que somente Ele é digno. E como que eu reconheço? É no serviço. Não é só a partir de uma coisa, como é que eu posso dizer assim, metafísica, uma adoração metafísica, só um reconhecimento de quem Ele é. Eu reconheço e pratico. É por isso que eu vivo a vida que Ele nos chamou para poder viver. Essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o nosso grande intuito, o nosso grande projeto. Eu vou me dedicar ao próximo porque Ele se dedica a mim o tempo inteiro. É Ele que é o meu pastor. O Senhor, meu pastor, de nada terei falta. É o que o salmista quis dizer. Se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Às vezes a nossa ansiedade, os nossos sufocamentos, nos faz achar que nós estamos tendo falta de alguma coisa, mas na verdade nós não estamos em falta de nada. Nós temos tudo o que nós precisamos para esse dia de hoje. Ele está cuidando de cada um de nós. E ao se tornar um servo, alguém se torna um exemplo de liderança inspiradora. A gente já vai retornar à palavra, irmãos. Motivando a outros fazerem o mesmo. Então, qual é a ideia de Jesus para nós que somos a sua igreja? Não é nós ficarmos sendo servidos o tempo inteiro. É nós irmos servindo uns aos outros. O Senhor nos agracia com alguma coisa. O Senhor nos dá dons espirituais. Os nossos dons é para servir ao nosso próximo, porque isso é um movimento recíproco. Os dons, aquilo que o Senhor tem dado e confiado ao meu próximo, vai vir me servir. E quem que está no controle de tudo isso? Quem está sendo generoso com todos nós é o Senhor, irmãos. É por isso que nossa vida deve ser encharcada de Deus, encharcada de louvor a Cristo. E é esse jugo que Ele tira de nós, é esse peso que ele arranca de nós. O mundo vem nos dar um peso, o mundo vem nos dar um jugo, e Jesus tira. Ele fala, eu já venci isso daí. Ouça a minha palavra, vai comigo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, por quê? Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vamos ser sinceros, irmãos. Quando a gente não acompanha o raciocínio e o entendimento do mundo, nós somos burros, nós somos fracassados, nós somos aqueles que não nascemos para vencer. Jesus não. Quando Ele diz que eu sou manso e humilde de coração, Ele diz, eu tenho paciência com você.
Eu vou cuidar de você na estrada. Por mais que talvez uma mãe que te amamente, ela te abandone, eu não vou te abandonar. Eu vou te guiar, eu vou te conduzir por todo o caminho. Eu tenho paciência, eu vou te ensinar. Se você errou, se levanta. Você pecou, se levanta, porque eu quero te ajudar. Eu te perdoo, eu quero te lavar, eu quero te regenerar, eu te santifico. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Isso traz leveza. Quando nós vamos tirando o controle das nossas mãos e vamos entregando a Ele. Porque o que a ansiedade faz? Ela sabota. A ansiedade, a gente fica tentando tomar o controle o tempo inteiro, mas a gente não tem controle de absolutamente nada. Vamos pegar um exemplo? Filhos, essas flechas maravilhosas que o Senhor nos dá. Maravilhosas, né? Mas às vezes tira a gente do sério. A gente tem controle, irmãos, de algumas coisas. Quando é novinho, a gente também não tem controle. Não temos. As nossas crianças não são um personagemzinho de videogame que está preso numa televisão, num cartucho, ou enfim, hoje já é numa HD, né? E a gente está ali controlando, não. E a melhor coisa que tem é entregar o controle nas mãos do Senhor. Falar, Senhor, os meus dias estão aqui, minha vida está aqui, está nas tuas mãos. Seja conforme a tua vontade, o teu querer. Eu sou humilde, eu reconheço. Eu por mim mesmo não posso. Não tenho como. Eu necessito do Senhor. Mas falar para Ele, Senhor, além de necessitar, eu amo. Eu amo essa necessidade de depender do Senhor. Se tem uma coisa que me dá alegria, é depender do Senhor, Pai. É falar isso para Ele. Eu gosto de ser cuidado pelo Senhor. Eu gosto de ser guiado pelo Senhor. Até os teus puxões de orelha, Pai, eu gosto. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor me alerta. Quando muita gente não me alerta, o Senhor me alerta. Por quê? Por quê? Ele sabe os planos que Ele tem pra gente, irmãos. São planos de paz. Ele é maravilhoso, irmãos. Meu Deus. Meu Deus. A palavra de Deus, ela é de uma simplicidade, mas ela é de um poder tão grande. Ela é de uma verdade tão grande. Portanto, a mensagem central é que a verdadeira grandeza se manifesta no serviço abnegado. E o que é a pessoa abnegada? É a pessoa que abre, está disposta a abrir mão dos seus próprios interesses pelo interesse do próximo. É aquela que coloca a necessidade do próximo como uma verdadeira necessidade sua. Isso é ser igreja, irmãos. Eu estava pensando, vamos pensar no endemoniado gadareno. A diferença de Jesus para a religiosidade ou para a religião do homem. Jesus vai lá, liberta aquele homem daqueles demônios, né? Enfim, e a partir daquela gratidão, aquele homem ele quer seguir Jesus. E aí a religião ama isso, a religiosidade. Vem aqui agora, você está no meu controle, você está debaixo da minha autoridade. Eu que sou teu dono, eu que te controlo. Jesus não. Sabe o que é melhor para você? Sabe o que é melhor para a tua comunidade? Volta para eles. Mostra o que eu fiz na tua vida. E vai ser bênção para eles. Eu não vim aqui te servir. Vai servir essa comunidade aí agora. Vai falar do verdadeiro amor. Vai falar daquilo que realmente pode libertar, que sou eu. É o que a gente tanto fala, irmãos. Verdadeira libertação não é quando o demônio sai, não. É quando Jesus entra. Isso é verdadeira libertação. É quando o Espírito de Deus habita no homem, é quando o homem é regenerado, é quando o homem é selado pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, recebeu esse selo, é para a eternidade. Nós estamos guardados nele. É maravilhoso seguir a Cristo. É maravilhoso seguir o Senhor Jesus. É maravilhoso. Na disposição em ajudar e na busca por fazer a diferença na vida dos outros, seguindo o exemplo de Jesus. A gente somos aqueles agora que precisamos ficar assim, sabe? Eu quero poder. Mas hoje os poderes, né? Se assim eu posso falar, até no meio cristão são buscados para quê? Para que nós tenhamos proeminência. Para que a nossa imagem esteja em posição de destaque. Para eu exercer autoridade sobre as pessoas. Para eu poder exercer manipulação sobre as pessoas. Controle. Com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Muito diferente. Jesus, ele diz, essa tem que ser a tua motivação, a tua intenção, sem querer ser reconhecido por ninguém.
Você precisa ser reconhecido no céu. No céu. No céu. O teu nome tem que ser reconhecido no céu. Mas para quê? Para a glória de Cristo. Não é nem para a nossa glória. Não é nem para que o nosso nome ganhe proeminência. Porque o nosso nome, irmãos... Vamos pegar o apóstolo Paulo, irmãos. O homem foi fariseu dos fariseus. Acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele falou, eu não só perseguia, eu matava cristãos. Na lei eu era irrepreensível. Aí Jesus chegou na vida dele, o que ele diz? Eu considerei tudo como esterco para ganhar Cristo. Toda aquela sabedoria, todas aquelas posições de destaque que eu tinha entre os fariseus, vinha de família, tinha cidadão romana, era cidadão de Roma também, cidadania romana. E ele falou, eu considerei isso tudo como esterco. As posições do mundo, a grandeza do mundo, a autoridade, ser famoso lá fora, eu não estou nem aí. Eu quero ser reconhecida no céu. E ele era, irmãos, inclusive no inferno. Lembra aquele momento que uns camaradas lá, uns irmãos foram tentar expulsar um demônio lá? E o demônio pegou eles lá? A gente falou, Paulo a gente sabe quem é, mas vocês não. Por quê? Paulo tinha autoridade que vinha dele mesmo? Não. Paulo tinha autoridade que vinha do nome de Jesus. O apóstolo, ele era cheio da palavra de Deus. E ele era humilde em reconhecer isso. Miserável homem que sou, era a frase dele. Ele não buscava louvor para si. Ele queria servir. A missão dele era que Jesus fosse reconhecido. E vamos voltar no texto? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, por favor. Isso diz muito para a gente hoje, irmãos. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Muda alguma coisa dos tempos de João para os tempos de hoje? Irmãos, a missão da igreja não é dentro da igreja, é no mundo. Pai, lembra a oração dele, João 17? Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eles não são extraterrestres. Quem crê em Jesus não vira ET, eles continuam no mundo. Mas eu peço que o Senhor os guarde do mundo. Por quê? Porque eles não são mais do mundo. Eles estão lá em uma missão. Hoje, cada cristão precisa compreender isso. Nós estamos nesse mundo em missão. E aí eu pergunto a vocês, o mundo reconhece a Cristo? Não, irmãos, é triste, mas o mundo continua não reconhecendo a Cristo. O que o mundo quer fazer? Quer surfar a onda. Quer criar cristos. Lembra quando João falou? Filhinhos, já tem vários anticristos manifestados entre vocês. E os anticristos não é só aquilo que se opõe a Cristo, é aquilo que também se disfarça de Cristo. Eles virão em meu nome, dizendo que são meus, mas não vão atrás deles. Não os siga, porque eles não são meus. Por quê? As ovelhas de Cristo não seguem o pastor, seguem a Cristo. As minhas ovelhas seguem a minha voz. É por isso que aqui a gente tanto incentiva palavra, palavra, palavra. A partir daqui nós conhecemos quem é o Senhor. A partir daqui nós conseguimos discernir qual é a voz de Cristo através do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus através do Espírito Santo. Palavra. Palavra. Falamos na escola bíblica, Jesus falou, aquele que tem sede, vá ao pastor da sua igreja local. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Aquele que tem sede, vá a quem? Vá a ele. Aquele que tem sede, vem até mim, beba de mim. Beber, significa experimentar. Entendeu? A água, para onde que essa água foi? Para dentro de nós, para saciar a nossa sede. É isso, se alimente de mim. Por quê? Ele diz, eu sou verdadeira bebida, eu sou verdadeira comida. O corpo de vocês come e bebe, daqui a pouco tem sede e fome. Mas agora a alma de vocês, quando começa a beber e comer de mim, vocês vão ficando saciados para a eternidade. As dúvidas, as ansiedades, os medos, as angústias, a falta de entendimento, a falta de discernimento, isso tudo vai ficando para trás.
Por quê? Vocês estão se alimentando daquilo que é verdadeiro. E aí ele continua, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui de forma específica foi a nação de Israel. O Senhor veio para aquele povo como era prometido, que o Salvador viria entre os judeus. O Salvador viria da tribo de Judá, viria da casa de Israel. E ele veio. Veio para o que era os seus, mas os seus não o quiseram. E nós, enquanto igreja, nós precisamos compreender isso, irmãos. Qual Jesus que nós estamos querendo? Qual Jesus que nós estamos buscando? O nosso Jesus customizado? É o que nós estávamos falando aqui na escola bíblica, né? Hoje você quer comprar uma camisa, até uma camisa de grife, de marca. Você entra no site da camisa e você customiza a tua camisa. Eu fui na loja, eu não gostei de nenhuma, eu quero uma camisa branca, com as mangas pretas, eu quero o símbolo da marca em tal cor. Ah, mas vai ser estampado, vai ser bordado. E a gente tem que perceber se a gente está caindo nesse mesmo perigo. Nesse perigo com relação a Cristo. Nós estamos customizando. A gente pega um versículo isolado aqui, um versículo isolado ali, um versículo isolado aqui, e criamos um Cristo à nossa imagem e semelhança. O pecado original continua fazendo isso com o homem caído até hoje, irmãos. Qual foi o nosso grande erro? Querer ser como Deus. Foi a mentira do diabo. Vocês não vão morrer. Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como Ele. Conhecedores do bem e do mal. Vocês vão poder, definir os seus próprios caminhos. Seus próprios caminhos. É como a gente ouve tanto hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. E olha o que está acontecendo com a sociedade. Porque nós embarcamos nesse entendimento de nós somos deuses. Olha para onde que nós estamos conduzindo todas as coisas. Estava com o Levi aqui no campo, que reformaram aqui atrás do ginásio, que ele faz futebol no Projeto Ajudar. E eu fui na beira do rio, enquanto ele jogava a bola, falei, vou parar ali um pouquinho para poder orar, meditar com o Senhor, conversar com o Senhor. E é interessante, né? Porque a gente vê aquele cenário natural, a criação, e a gente dá louvor a Deus. Aí a gente vê o impacto que os homens caídos causam. Lixarada, lixo para tudo quanto é lado, sujeira, garrafa de vidro quebrada, um local que eles sabem que transita crianças por ali. Isso é uma maneira simples, mas é uma maneira de ilustrarmos quem é Deus e quem somos nós, quem é o homem caído. Qual é o tipo de impacto que nós causamos. Inclusive o homem redimido, ele precisa ter essa consciência de cuidar da natureza. Nós precisamos cuidar porque ela é criação de Deus. Deus nos serve através dela. Vai dizer que não dá uma tristeza quando a gente chega ali na beira do Paraíba, aquela coroa gigantesca. Aí você vê os botes, passando naqueles filetinhos de água. Um rio que era extremamente navegável. Um rio que era rico em vida. Aí você já vai ver espécies sumindo. Algumas outras espécies que se alimentam mais de poluição chegando, se proliferando. Aí tu pega a sociedade, irmãos. Ah, sempre teve violência. Com certeza. Desde o Éden. Lembra os irmãos que se mataram logo depois que o pecado chegou? Perdão, um irmão que matou o outro, Se mataram, não, um irmão que matou o outro. Aí vamos pegar São João da Barra. Como que a gente não diz que a sociedade não está mudando, irmãos? Tinha problemas? Tinha. Eu lembro que quando nós morávamos no Rio, a notícia que a gente ouvia lá, São João da Barra, mais uma vez, índice zero assim, de violência, de morte por violência. Morria por doença, talvez uma fatalidade lá, um acidente uma vez ou outra. Aí agora tu vai pegar aí os dados aí. Vai numa delegacia aí, levanta lá os dados do início do ano até aqui, de violência. Todos os tipos de violência, irmãos. Coisas que talvez nós não imaginávamos aqui em São João da Barra chegou. Por quê? O que explica isso? É o afastamento de Deus. Romanos capítulo 1. Você vai lá ler Romanos capítulo 1, está lá desenhadinho os dias de hoje. Os dias de hoje. O Senhor falou, quanto mais duros os homens se tornassem, mais eu ia os abandonando a sua própria sorte. É isso que vocês querem? Então vai. É isso que vocês querem? Então vai. Irmãos, o mundo está essa loucura só, mas até hoje o Senhor exige domínio e justiça sobre o mundo. É o que nós chamamos dos juízos parciais de Deus. Imagina se Deus já não estivesse mais aqui na jogada, irmãos. Isso vai chegar o tempo.
vai ter eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha o poder que nós recebemos. De sermos filhos, de termos sido enxertados na videira verdadeira. Qual o poder? O poder de reconhecer que éramos pecadores. Isso é sobrenatural, irmãos. O homem natural não compreende essas coisas. O homem natural acha que está tudo bem, não tem pecado. Então, se não tem pecado, para que Deus? Se não tem pecado, para que Jesus? Eu não preciso de Jesus, eu não tenho pecado. Para que eu preciso de alguém morrendo pelos meus pecados se não tem pecado? Isso é sobrenatural, nos convenceu do pecado. Nos convenceu da justiça. Isso é poder, isso é sobrenatural. Isso é o poder de Deus atuando nas nossas vidas. Nós só nascemos novamente porque o Espírito Santo atuou nas nossas vidas. E nos convenceu do juízo. Qual juízo, irmãos? Que vai chegar um momento final. Vai chegar um julgamento final. E nenhum ser humano, nenhum homem que viveu sobre a terra vai escapar desse julgamento. Vai ser necessário que todos se apresentem diante do Senhor. E aí ele continua dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E esse é um poder maravilhoso. E às vezes a gente está tratando o poder de Deus, o poder bíblico, como se fosse Harry Potter. É como se eu recebi uma varinha da parte de Deus e agora eu vou brincar de ficar declarando, de ficar dando ordem, de ficar fazendo e acontecendo. Não é isso, irmãos. Olha que poder maravilhoso que atua na nossa vida todos os dias. O poder que nos aproxima do Senhor. O poder que nos dá a identidade de filho e filhas. Esse é o grande poder, irmãos. A gente tem que tomar cuidado se a gente não está buscando o poder de religiões profanas, de religiões místicas, de religiões pagãs. O evangelho de Jesus é simples. Você não vê em nenhum momento Jesus brincando de Harry Potter. Jesus brincando de exibicionismo e querendo glória para si. Ele mesmo falava, toda a glória que eu tenho é porque vem do meu Pai. Eu não busco glória para mim, mas eu busco a glória daquele que me enviou. Esse é o verdadeiro poder de Deus na vida do cristão. E olha que poder maravilhoso, ele encerra esse texto, a gente vai lá em Romanos para poder encerrar esse dia de hoje. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, irmãos, o verbo vivo de Deus, que estava vivo, estava posto para a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. Ele saiu do seu estado de honra e veio habitar num estado de desonra. Ele saiu da sua glória e veio habitar na terra por amor a nós, para poder nos salvar, para poder redimir pecadores. Cheio de graça e verdade. Por quê, irmãos? O nosso Deus é aquele Deus que tem prazer em salvar. Lembra que ele falou através de Ezequiel? Avisa a eles que eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é que o ímpio se arrependa e se volte a mim, para que a partir de mim ele possa ter vida. E esse é o Deus cheio de graça. E qual verdade? A verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual glória que a gente viu em Cristo, irmãos? A presença do Deus vivo em Jesus Cristo. Isso é a glória, é o peso da presença de Deus. Quando a gente ouve falar a glória de Deus, é o peso da presença de Deus. E as nossas vidas carregam o peso da presença de Deus? Quando as pessoas olham para nossas vidas, nós podemos falar, que nem o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E hoje a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Você reparou que o amor de Deus está sempre em movimento? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E aí ele fala, Jesus me amou e se entregou por mim. Esse é o verdadeiro poder. O poder de ser igual e o poder de ser menor. O crente em Cristo não foi chamado para poder ser maior do que ninguém. Para poder ser melhor do que ninguém.
Para a gente poder encerrar, você pode ir em Romanos comigo, por favor? Romanos capítulo 8, são 3 versículos apenas. Está logo depois de Atos. Vem João, Atos, Romanos. Tem no folhetinho também. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amém? A palavra do Senhor diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha qual era o projeto de Deus para nós, aqueles que estão sendo salvos, desde a eternidade. É que nós fôssemos semelhantes a Jesus, irmãos. O mundo está tentando nos tornar semelhantes a tantas coisas. E principalmente massageando uma pessoa que é extremamente perigosa para as nossas vidas. Para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. E eu já vi alguns irmãos respondendo aí baixinho. É uma pessoa chamada eu. Seguir Jesus significa a morte do eu, irmãos. Aquele que quiser vir após mim, como que ele continua? O que ele fala? E tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É lugar de morte. É lugar de esquecimento. E aí a gente pensa, mas meu Deus, que Deus ruim. Não quer que eu tenha um encontro comigo mesmo? Não. Ele quer que você tenha, eu e você temos um encontro com Ele. O que nós temos a oferecer a nós mesmos, irmãos? Se nós sabemos, a partir da palavra de Deus, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, de doença incurável, mais enganoso do que todas as coisas. Que coisa maluca é essa? Você precisa se encontrar com o seu eu. Você precisa se valorizar mais. O grande problema da sociedade é o excesso de autovalorização. Está tudo focado no eu que acumula, no eu que eu preciso ser, no eu que eu preciso me tornar, no eu que eu preciso... É tudo eu e eu. E essa é a grande mentira do diabo no Éden, o eu. Você pode ser Deus, você pode ser como Deus. E sabe o que está acontecendo? Por que as pessoas estão doentes, adoecendo, não estão aguentando a carga? Por quê? Porque nós estamos carregando os rudimentos, os ensinamentos do mundo. E não estamos tomados pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, pelo exemplo de Cristo. O Filho do Homem, irmãos, não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Esse é o verdadeiro poder, mas esse é o poder que poucos cristãos estão dispostos a buscar. O poder de ser igual a Jesus, o poder de ser menor entre os irmãos. Com o fim de corrigir em seus discípulos o discernimento profano de poder e autoridade, Jesus lhes apresenta o próprio exemplo, que inicialmente veio como um servo sofredor para cumprir a profecia de Isaías, do 52:13 ao 53:12. Primeiramente servindo aos outros. Já pregamos esse texto do servo sofredor. E agora? E eu, e você e eu, nós,
a igreja de Cristo, qual exemplo seguiremos? O modelo de Cristo, que foi obediente à palavra do Pai até o fim, até a humilhação da morte de cruz? Ou vamos ouvir a voz do mundo que distorce e nos afasta da palavra de Deus? Irmãos, o culto é isso. O culto é instrução. O momento da palavra de Deus é o momento que ele instrui a igreja. É o momento que ele orienta, que ele corrige, que ele anima, que ele exorta, que ele admoesta a igreja. E o culto é isso. O culto é o que eu faço em resposta à palavra de Deus. Lembra a conversa de Jesus com a mulher samaritana? Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Absorva esses ensinamentos espirituais. Nós não somos mais pessoas carnais. Nós somos pessoas espirituais num corpo carnal. Nós somos inclinados às coisas do alto. Ou melhor, assim deveria ser. Mas sabe por que nós não estamos buscando esse poder? Porque esse poder nos custa. Você doar tempo a um irmão, você doar amor a um irmão, você fazer alguma coisa pelo próximo, seja ele quem for, toda aquela necessidade é o nosso próximo. Isso nos custa. Nós somos doutrinados pela sociedade a sermos cada vez mais egoístas, avarentos, arrogantes, soberbos. Timóteo, no fim dos tempos, os homens serão egoístas, serão soberbos, serão avarentos, serão mentirosos, serão maldosos, serão amantes de si mesmo. E estão transformando a igreja numa instituição mundana. Ela não é, mas não é mesmo. Nem da terra ela é. A verdadeira igreja de Cristo é uma instituição espiritual. Ela é do céu. Ela é o reino dos céus. Ela é o reino de Deus. E agora, fica a pergunta para a gente. Qual poder buscaremos para nossas vidas a partir de hoje? Através da intimidade e conhecimento de Deus. O Senhor veio aqui, nos revelou a sua palavra, falou conosco, nos instruiu. E a partir de agora, quem seremos nós diante desse conhecimento do Senhor? Ele se revelou. Ele trouxe mais da sua intimidade a cada um de nós. E agora, vamos buscar o poder de ser igual a Cristo? Poder esse que nos torna menor que os nossos irmãos e o próximo? E para a gente poder finalizar, finalizaremos com a palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 27, nos diz assim: pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? É Jesus falando de si mesmo, né? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Ele era maior. Ele continua sendo maior. Ele é o maior. Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. E aí, igreja, quem é o maior? E entre nós, é o que mais serve. É aquele que mais se dedica ao próximo. Nós que somos uma geração tão preocupada com posições, com destaque, com elevações. Quer ter uma posição de destaque no céu? Serve. Quer ser igual a Jesus? Serve. Não é o poder de ficar, eu declaro, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Não é buscar glória para si. É buscar glória para Ele. Pega o teu tempo. Pega a nossa profissão. Vamos dedicar nossa profissão ao próximo. Vamos dedicar tempo ao próximo. Vamos nos importar com aquele que precisa. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos amar e cuidar uns dos outros orando. A gente para poder orar? Quando um irmão pede oração, a gente só diz que vai orar ou ora mesmo? A dor da irmã é a nossa dor? A alegria do irmão é a nossa alegria? Estamos dispostos a abrir mão de recursos,
Sejam eles quais forem, tá? Não estou falando de recursos aqui apenas financeiros, não. E vocês sabem que aqui a gente não tem essa ênfase financeira. Louvado seja Deus por isso. Todos os tipos de recurso. Quer ver um recurso que cada vez mais nós não estamos disponibilizando? Tempo. E principalmente tempo para o Senhor. Será que a gente está achando que já não é mais tão precioso assim? Ter tempo com Deus? Na palavra? Na oração? E sabe, irmãos, a partir daqui agora, é um posicionamento individual de cada um perante o Senhor. Minha esposa está aqui, ó. Eu não consigo me posicionar por ela e nem ela por mim. Verdadeiramente no íntimo, só ela consegue se posicionar com o Senhor. E só eu consigo me posicionar. Meu filho não faz isso por mim, eu não faço isso pelo meu filho. Você pode ficar de pé nesse momento? Por favor?